Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Engenho Podcast, episódio número 8. A gente hoje tá aqui no Hotel Casa Grande, Hotel e Restaurante Casa Grande, como a gente esteve nos 2 últimos programas, que deram muito certo. Que inclusive a gente bateu um recorde de visualizações com o Lucas, né? A gente trouxe o Lucas pra cá e foi o corte mais visualizado de todos os tempos. E Lucas agora é o nosso co-host, né, Lucas? Seja bem-vindo. Tamo aí, tamo junto. E ele tá aqui como co-host hoje. A gente tá tendo um apoio dos nossos novos parceiros, que também não são tão novos, né? Que estão com a gente desde o começo, que são os nossos destaques do Mais Goianinha. Se você entrar no nosso perfil do Instagram, você vê que a gente tem, assim, várias empresas, vários destaques para várias categorias. Então a gente tem lá farmácias, restaurantes, distribuidoras de gás. E se você tiver interesse em entrar nos nossos destaques, você vai estar apoiando esse programa, vai estar apoiando os outros programas desenvolvidos pelo Mais Goianinha também. E hoje a gente está com um convidado mais que especial, que é o Jalmar Júnior. Jalmar Júnior, vamos lá até olhar a descrição, porque a gente tem uma produção muito eficiente, que agora dá uma descrição pra gente. Jalmar Júnior, que é empresário e é atual presidente da CDL Goianinha. Ele é CEO da Five Automotive, que é uma empresa atacadista de peças e ferramentas automotivas. Jalmar, seja bem-vindo ao Engenho Podcast. A gente tá muito feliz em receber você aqui, tanto eu quanto o Lucas, com certeza, porque né, já tem esse conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Sou fã de vocês e esse podcast é um sucesso, né? E eu estou muito honrado de estar participando desse evento. Jalmar, antes de começar a ideia, Jalmar já era o primeiro convidado para o nascimento do podcast. Eu já tinha convidado ele para vir para ser o primeiro programa. Só que terminou que a gente foi fazendo os outros e eu não queria atrapalhar a agenda de Jalmar também, né? Que Jalmar tem aí uma agenda de presidente, a agenda de presidente que é corrida, né? E a agenda de presidente da empresa dele também. Que inclusive, Jalmar, a gente não tem tanto acesso à informação de algumas empresas e eu acho que no caso da sua, muita gente também já deve ter perguntado sobre a Five Automotive, o que é que ela é. Então, antes da gente falar sobre Jalmar, você pode falar um pouquinho mais sobre a Five também. A hora da propaganda, onde é que fica, o que é que faz, onde nasceu. Olha aí. A Five Automotive nasceu do trabalho que eu vim desenvolvendo como representante comercial, né? E ao longo do tempo, como também supervisor e gerente de uma empresa, né? E eu via essa necessidade de um voo solo e quis entrar nessa onda, né, de empreendedorismo, né, do voo solo. E estou aí. A empresa ela trabalha com produtos automotivos, né, peças de fixação. São aquelas coisas mais diferenciadas de parafuso, abraçadeiras. Então são coisas que sem elas o carro incrível não anda, né? Então, e são coisas simples, né? Mas aí que as pessoas se pegam muito em produtos maiores, como um disco de freio, uma embreagem. Mas para você colocar a embreagem, você precisa daquele parafuso. Sem um parafuso, você não consegue colocar aquela peça grande. Então, aonde está o diferencial? E aonde você pensar em produtos, a Five está. Ela está numa indústria, ela está numa casa, ela está aqui num restaurante. Está no supermercado. Está no supermercado. Então, em qualquer lugar, você vai estar com Five. Esse é o nosso lema, né? O nosso cuidado também com a qualidade dos produtos. Então, essa presença assim, em muitos ambientes e muitas coisas também já é, cara. Já é. E onde é que fica a Five? E se alguém precisar da Five, o que é que ela faz? Ela procura você, vai até lá? Não, aí o que acontece? A gente tem um site, né, que é www.fiveautomotive.com.br e vai estar aí, acho que em algum lugar aí na tela e tal. O editor colocar aqui, ó. E temos representantes, né, que visitam as empresas, né, para mostrar o nosso portfólio. A nossa sede fica aqui em Goianinha, né, à margem da BR-101, sentido João Pessoa. Ah, massa. Mas aí, aquela coisa, né? Não temos atendimento
presencial, né? Em empresa, né? A gente vai ao cliente. Ah, entendi. Você vai buscando. É um formato de venda onde você busca o cara que está necessitando. Isso, exatamente. Ó, Lucas, você tá vendo aqui, quem tá ouvindo a gente pelas plataformas, não tá vendo no YouTube, não vai ter como ver. Mas a gente tem aqui na mesa. Djalma trouxe a própria caneca dele, da Five, né? E ele trouxe um carro aqui, que o Lucas tá aqui com ele, e esse carro ele tem uma representação dentro do nome da empresa. O Djalma tava conversando comigo aqui e explicou o porquê. Conta um pouquinho qual é a ligação disso aí com a marca. Ó, eu sou apaixonado por essa questão de marcas. Quem já viu assim, o significado, de perto, eu sempre chego num canto e pergunto. Inclusive aqui no hotel, quando eu cheguei, eu fui perguntar também a história. Em todo canto que eu chego, eu pergunto. O porquê, né? E qual é o porquê, qual é a história, qual é o envolvimento desse carrinho com a história da Five? Eu sou fã do Speed Racer. Speed Racer. É o carro do Speed Racer. Esse carro do Speed Racer. E era o meu desenho quando guri, né? Massa. Assistia muito esse desenho e achava muito interessante pelas facetas que o carro tinha e o próprio Speed, né? Que era um jovem mais destemido, né? Aquela coisa de salvar o mundo, salvar a família, tá lá na frente, aquela coisa toda. Então, desde guri, eu tinha essa coisa na cabeça e isso aí foi pegando em mim e tal. E era louco para ter esse carro, mas na época era muito difícil aqui no Brasil, né? A gente ter essas miniaturas e tudo mais. Mas aí com o tempo consegui o carro, mas o que acontece? Não tem nada a ver com numerologia, nada disso. Mas o 5, que representa a data do meu aniversário. Legal, já fica dentro do... Eu faço aniversário dia 5 de outubro. E olha, faz pouco tempo. Realmente a gente deu os parabéns pra ele pessoalmente. Esqueci. Então, 5 de outubro, e aí o carro, o número 5, e o número 5 em relação a muitas coisas, em Fórmula 1 mesmo, sempre é representativo. O top 5 das coisas, as 5 melhores coisas, as 5 melhores músicas, enfim, tem tudo a ver com 5. O 5 sempre está presente na vida de cada um. Então aí me deu esse start, por que não colocar o nome da empresa Five? Já puxou pra Five. E aí nasceu, tá aí hoje. Que massa. Five. E Djalma, a gente tá conversando, já conhecendo um pouco mais sobre sua empresa. Eu só vou tentar regredir um pouquinho mais na história para pegar aquele comecinho. Hoje nosso tema a gente tá falando sobre empreendedorismo, a importância do empreendedorismo, mas todas as pessoas até perceberem, né, que são assim empreendedoras, elas têm toda uma trilha, toda uma história nesse começo. Então, eu e Lucas, quando era boy, a gente tinha uma ideia das coisas. Hoje em dia a gente já tem outras, né? Tem outra, tipo 2 anos atrás. Tipo semana passada, né? As ideias diferentes. Que muda, muito né? Tempo, não. E como é que foi isso pra você? Como é que foi esse seu começo? Que cidade que você começou a estudar? Vamos falar de Djalma pequeno, criança. Quando iniciou Five, foi você vendo Speed Racer? Foi na vivência do trabalho do dia a dia das empresas? Quando você pensou, é isso? Foi assim, ainda morava em São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Paulo. Isso. Vira ali à esquerda, assim, à direita. À direita, né? Aí tem o Rugi Ramos e tal. Subindo lá, assim, depois de malhadinha ali, né? Aí tem a Volkswagen, que meu pai trabalhou lá. Então, desde pequeno, eu estou envolvido com isso, né? Sobre carro e tudo mais. Meu pai trabalhou na Volkswagen e vivenciava isso tudo e tal. Mas quando deu esse start para abrir, ou se não, entrar nesse mundo, foi através do meu pai, né? Eu trabalhei numa empresa familiar e foi engraçado essa parte, porque eu comecei de baixo, né? Lá no almoxarifado, limpando as ferramentas para dar para os mecânicos e tal. Aí depois fui graduado, né? Fui para a parte do estoque. Aí saindo do estoque, fui para a parte administrativa da empresa. Então fui do chão, né? Do chão da empresa, né? Ali do chão da empresa até o escritório. Mas aí o que acontece? Você sabe, trabalhar em família é muito complicado, né? Aí teve uma hora que eu falei com o papai, não dá aquele negócio todo e tal. Aí papai, então pronto, vai procurar seu caminho, né? Aí beleza. Só que eu gostava muito gosto muito de música e tudo. E aí eu falei com minha mãe. Minha mãe na época trabalhava no cinema, tinha contato com o pessoal de rádio e tudo. E eu fui na Rádio Cidade, lá tem um amigo, era
o gerente da rádio e tal. Aí eu disse, não, você quer falar, quer cantar, aquele negócio todo, então vai pra lá. Eu queria colocar Jalmar pra ser locutor da rádio. Locutor da rádio. E a vontade minha era assim, né? Boa noite, bom dia, boa vocês estão tarde. vendo aí pela voz, né? Que Jalmar já tem essa Robert Valteiro. tendência já. Mas aí o que acontece? Aí eu fui, fiz uma entrevista lá, mas foi engraçado quando eu fiz a entrevista, né? Que aí ele olhou pra mim, César, o nome do gerente lá da rádio, aí olhou pra mim e falou, Júnior, tu tem cara de vendedor, bicho. Você não consegue ficar num ambiente fechado assim, com microfone. Vai pra rua. Aí eu, pô, aí é complicado. Eu quero, você quer ficar na rádio e tal. Mas aí foi uma pessoa de fora, que é uma coisa que papai sempre falava e tal. Mas aquela coisa, né? A gente nunca escuta a voz de casa, né? Sempre tem. Aí da rua que enfim, né? Aí eu voltei pra casa, né? E voltei a trabalhar com meu pai e tal. Aí foi quando tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa, né? De São Paulo. E aí, nessa empresa, ingressei nesse ramo que eu tô hoje, né? Da FAI, que é o ramo de segmento de fixação. E com isso, fui desenvolvendo, né? Passo a passo, na parte sendo representante, um tempo, foram 4 anos como representante, acho que foram 6 anos como supervisor e depois como gerente. Aí foi quando deu o start do voo solo, né? A necessidade, enfim, daquela coisa de trazer para o Nordeste mesmo, o atendimento mais rápido, né? Por causa da logística. Hoje melhorou muito, mas naquela época, quando eu abri a empresa, existia uma dificuldade muito grande em relação a isso, das entregas e tudo. Então, foi aquele start, assim, não é agora, né? Mas... Já começou, digamos assim, você estava fazendo... Como é aquele... taxiamento, né? Quando você tá com um avião na pista, aí lá você não manobra. Você tá taxiando, aí você tava posicionando ali o avião para decolar para essa área. Viu a necessidade, viu a oportunidade e abracei. E no caso, isso tudo rolou, falando assim geograficamente, isso tudo você tava em São Paulo. Não, isso já foi descendo. Desceu a serra ali em São Bernardo do Campo, eu bati. É como a minha esposa quando sempre brinca, vender, né? Eu só nasci lá, mas não nasci só lá, né? Mas ela fica brincando, só nasceu lá, né? Porque meu sotaque acabou, né? Eu sou nordestino. Já é totalmente daqui. Inclusive, a gente tava conversando sobre sotaque um dia desse, que quem viaja muito, ele tem termina pegando um pouquinho de cada coisa. Variação linguística, tem né? esse vício, né? Ele tem a linguagem dele própria. Às vezes aqui. ele fala supimpa. Umas palavras. Ei, quem conhece é fogo, né? Lucas conhece o Jalmar desde criança, né? Convivência, assim, também até da igreja. Desde meus 11 anos. Isaac, você lembra? Não, meu conhecimento com o Jalmar foi mais já no meio empreendedor. Consentimento. Isso, exatamente. O que eu puxo mais já é mais nessa relação de empresas mesmo. Por exemplo, quem conhece o Mais Goianinha hoje, às vezes não tem o conhecimento da origem, a gente sempre tenta puxar de novo, até porque, como eu falei, o pessoal que está ali como destaque, inclusive quem não conhece os destaques do Mais Goianinha, tá lá no perfil do Instagram da gente. Quem tá lá nos destaques são empresas que a gente já tinha quando começou o aplicativo. Sim. E antes de começar o aplicativo, teve o site, que foi tipo um financiamento coletivo. Aí uma das pessoas que eu visitei para apresentar, que era muito parecido inclusive com o estilo de venda, mesmo que eu tinha uma pasta com uns papéis que só tinha 2 folhas de papel, e as 2 eram uma comparação dos planos. Aí eu chegava com uma pasta dessa grossura assim no canto e dizia, mostrar pra vocês nossos planos, só tinha 2. Mas aí já, tipo, eram 3. Augusto, que tá aqui na produção, tá dizendo que tinham 3. Eram 3 planos. Valeu, Augusto. E a gente comparava esses 3 planos e eu cheguei pra apresentar Jalmar, ele já me deu ideia pro futuro. Aí ele já te vendeu mais 2 planos. Não, quando eu cheguei na Five eu conheci ele assim, mas ele já me deu outras ideias e já foi dali que começou a ter mais esse contato também. E não tinha... Isso é um pulo que eu tô dando até inclusive dentro da pauta da gente, que a gente vai falar sobre isso, mas a educação empreendedora que eu tenho, ela foi muito mais do dia a dia com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho referências que ensinaram venda, tem referências que ensinam, como o Lucas. Lucas está se tornando uma referência que ensina pra gente sobre banco, sobre finanças, sobre como comportar-se com muita coisa.
E as maiores referências não foram dentro da escola, que eu tive. Inclusive, o ponto que eu ia puxar era para isso. Nessa sua formação toda, como vendedor, como empreendedor, teve influência da sua educação, influência da escola? Não teve. Tanto da minha casa, né, como também da escola. Inclusive, eu lembrei, eu acho que eu falei isso com você na época, nessa transição, quando eu falei com o papai, né, saí da empresa dele e tudo, e fui na rádio e tal. Nesse intervalo, era o boom da internet, assim, né? Não de internet, tava começando, mas era dos computadores, Sim. dos PC em casa, né? Aí eu tenho um primo, o nome dele é Lindomar, e eu queria fazer uma sociedade com ele, né? Deu um start em mim assim na hora e tal. E eu falei com ele já ensinava no Senai. E eu tinha ideia, né? Ele era a mão de obra e eu tinha as ideias. Sim. Aí eu falei para ele, Lindomar, vamos vender um serviço para os colégios, né? Aí ele, não dá certo não, tal, aquele negócio todo. Aí eu desenhei todo o projeto e ainda visitei uns colégios grandes lá em João Pessoa na época. O pessoal lembrar, isso aí foi na década de 90, né? Alguém se lembrar aí, dá um like depois aí nos vídeos. Aí ele visitou uns colégios lá em João Pessoa e deixou um negócio bem engatilhado, né? Engatilhado e tudo. Só que a gente não tinha computador, não tinha nada. A gente só tinha ideia e tinha a pessoa que fazia o curso, que era Lindomar, né? Eu com a ideia e tal. Mas aí na hora que a gente pegou para fechar tudo, aí ele teve medo e deu 3 passos para trás e arquivou tudo. Parou. Tempos depois eu assisti um filme, foi de Bill Gates. Quando ele não tinha também o sistema operacional, né, do Windows, que ele comprou sem ter, né? Ele foi vender o produto dele para a IBM, mas não tinha nada. E eu lembrei dessa passagem minha também, assim, do nada, né? Não tinha nada na mão, mas eu fui lá, destemido e tal, e fazendo a coisa acontecer. É o Bill Gates de Goianinha. Diga aí, se tivesse enrolado hoje, estava já com 100% de uma empresa de informática Ainda aí. Ainda bem que pelo menos o Bill Gates daqui não vende o que não tem, né? Só vende o que tem. Pois é. E, cara, assim, eu sinto falta. A gente não tem muito... Minha formação técnica é informática. Eu conheci, tudo que eu levo, sempre eu puxo pra tecnologia por isso. Inclusive hoje, o dia que a gente tá gravando, é 19 de outubro, é o dia do profissional de TI. Então, E também abraço pra Lindomar, e também pra Vinícius, que eu conheço. É o dia da inovação. Exatamente. Então, a inovação é uma coisa... Marcelo também. Barroso. A galera da TI todinha aí. Pessoal, não Breno. nada. Rafael. Não sei. Rafael Gomes. Breno, Rafael, pronto. Brenão, cara. Todas todo mundo da TI da região. Você vê, o galera da TI é esquecida, né? Só... Não, mas assim... É porque fica nos bastidores, aí... Augusto, tu é da TI também? Augusto? Não. Anthony já tá viajando também para outros lugares, aí já tá na UFRN aí fazendo o curso dele. Bastidor eu comento. O pessoal que trabalha com inovação, eles tendem a não ver barreiras. Essa é a parte legal. E inovar não é... O inovar, vamos lá, o jeito mais fácil de falar de inovação. As pessoas às vezes olham uma coisa e não pensam que tudo pode ter um contrário. Como eu aprendi inovação de um jeito diferente, porque eu aprendi para startup, né? Então, startup tem o seguinte: o pessoal fala de um modelo que chama de modelo disruptivo. O disruptivo é uma coisa que às vezes é impensável. Se eu for falar para uma pessoa que tem a mente muito quadrada, ela vai dizer: tem nem como fazer isso aí, não tem nem por onde começar, como é que você vai chegar? E foi isso que deu vários saltos na evolução, foi essa disrupção. E aí, qual é o contrário, né, de um modelo disruptivo? É um modelo de evolução. Às vezes o pessoal tem medo porque não sabe como é que vai ser lá na frente. Então ele não faz nem o evolutivo, nem o disruptivo. Ele só não inova, ele deixa de inovar. Fica travado. E eu, como você estava perguntando em relação à educação do colégio em casa, né, como eu falei, meu pai e minha mãe sempre incentivando aquela coisa toda e tal, mas no colégio era muito importante no ensino, porque na minha época tinha técnicos comerciais, né, que era muito importante, que hoje que não existe mais, né? Mas nisso aí também despertava todo mundo a ser empreendedor, de alguma forma, né? Você via os outros empreendendo, aí começava a ter interesse. Não, mas até a base mesmo. Então, vamos dizer,
a pessoa não tinha ideia de nada, mas quando fosse trabalhar no comércio, já tinha técnicas comerciais. Sabe o que é uma nota fiscal, sabia o que é uma nota fiscal, sabia o que é um recibo. Uma coisa que hoje em dia, que eu digo de hoje, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, muita gente que fazia faculdade, que faz faculdade, fazia até administração, olha lá, e não sabe. Que na época, como gerente e supervisor, eu também era, vamos dizer, de RH, né? Eu fazia seleção de pessoas. De vez em quando, algumas coisas bobas, aí colocava a pessoa lá, o pessoal olhava, não sei fazer. Pois é, Microlins hoje, Microlins tem uma parte que não tinha. Na Microlins tem uma parte que não tinha antes e que eles estão colocando. Eu fui. Olha só como os rolês acontecem. Eu ainda fui instrutor da Microlins por alguns meses. Olha aí. E lá, eles têm uma matéria que é. Tô querendo lembrar aqui, mas é alguma coisa de. Assim, rotinas administrativas. É o nome do. Uma parte do curso é rotinas administrativas. É uma matéria. Porque ela ensina uma coisa básica que, por exemplo, dava para colocar na escola e o pessoal não coloca. Que é como é que funciona um TED, como é que funciona um DOC, como é que você funciona num caixa eletrônico para fazer um depósito. Ninguém ensina isso na escola. Aí, por exemplo, você chega no banco às vezes. O Lucas já trabalhou no banco, o Lucas tinha mais propriedade para falar disso. Porque até um dia desse tinha gente me pedindo informação da caixa. Faz 8 anos que eu ultrapassei. Em todos. Ou mais na caixa. Todos, né? Mas Lucas sabe mais. Tipo assim, qualquer pessoa que tivesse na fila, sempre chegava alguém e dizia: ei, filho, como é que eu faço para sacar aqui o dinheiro? Era. Porque o pessoal não tem essa instrução. E até hoje tá assim, apesar de ser mais fácil, tem muita gente que não sabe como é que faz um pagamento, ou no aplicativo não sabe, ou no caixa não sabe. O pessoal ainda tá preso a essas ideias, né? Como você disse, às vezes o pessoal pensa quadrado. O cara não quer sair da comodidade. Não é nem comodidade, é de sair da caixa. Valeu, obrigado. De achar que aderir ao aplicativo e tal é uma coisa de outro mundo. O pessoal não quer aprender, pô, preguiça. Chegava lá, o pessoal, eu tô com um problema aqui no caixa eletrônico para ajudar. Eu não recuso ajudar, mas chegava lá, o que é que a senhora quer fazer? Aí tal coisa, eu disse, pronto. Eu faltava dizer assim, a senhora sabe ler? Tá aqui na tela. Falar o botão. Tipo, não, o onde negócio é que eu clico não é... pra sacar? A senhora toca aqui em sacar? É coisa óbvia. Não digo assim de uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais leiga, né? De realmente nunca ter mexido num negócio desse. Mas uma pessoa jovem. Pelo amor de Deus. Já vai tirando também. É isso que é uma questão que a gente fala relacionada à educação. A educação ela tem essa evolução do básico e quando já é comprovado também, quando você tende a empreender, você para de ver dificuldade e começa a ver oportunidade. A dificuldade e a oportunidade é o mesmo acontecimento. É exatamente a mesma coisa. Só que vai depender do ponto de vista de quem vive a situação. E aí, pode fazer. O Lucas já tá chegando com um cafezinho dele aqui. Quase o negócio do uma futuro banheira é de café hoje. E tem uma coisa para comentar. Eu tava aqui refletindo nas ideias. Se você parar para analisar, inclusive os empresários locais de Goiânia, Jalmar mesmo, como empresário, como empreendedor, são pessoas que, digamos assim, pensaram fora da caixa, que não são pessoas acostumadas com o habitual. Por exemplo, se na minha mente vem pessoas que você nem esperava, que hoje tem um empreendimento que você antes nem via. Tipo assim, caramba, a pessoa hoje tem um negócio bom, legal, consolidado, mas que se você fosse de repente ver o histórico dela para trás, a pessoa jovem, mais novo e tal, nunca que ia esperar que essa pessoa conseguisse consolidar um negócio de sucesso. Mas por quê? Porque ela não teve medo, ela foi lá, foi inovar, tentou. E aí muitas pessoas não conseguem porque não querem sair, tô aqui no mercadinho, ganhando meu salário, tá bom. Outras pessoas que hoje são de sucesso não se acomodaram a não tentar, entendeu? Elas conseguem ver lá na frente. Eu vejo muito isso também, vamos dizer, em palestras, né, motivacionais e tudo mais. Aí você tá lá 20, 30, 40 pessoas e quem absorve dali 2 ou 3 no máximo. A gente fala o óbvio para as pessoas e as pessoas não absorvem. Aí fica naquela coisa, dentro da caixa, fica ali brigando com ela mesma para não sair. Aí tá mostrando a oportunidade, mostrando tudo, mas aí o que acontece? Fica travado. E quantas vezes, como eu te falei, né, dessas palestras e tal,
Aí de vez em quando tem alguns coach, né? Que agora é moda, né? Agora- Aqueles coach, aí pede pro cara se acordar de 4 horas da manhã. Melhor não entrar muito nesse método. não. 4 horas da manhã Associado. que você vai ter o sucesso e tudo mais, tal. Aí o que acontece? Tu tá monetizando o cara e tu perdendo teu sono sagrado, tá entendendo? Que aí tu vai trabalhar cansado pro cara falar o que tu já sabe. O pessoal Aí que como tem o uma Lucas tá individualidade, falando agora- às vezes, que ele só não se conhece. Tá tudo ali dentro Aí, dele. é como o Na Lucas falou, verdade, aí, isso aí- ao invés dele pegar, vou arriscar, não. Aí fica o cara falando, você fica assistindo aquele negócio uma semana, 3 semanas assistindo aquilo tudo e não sai. aplica. Isso é porque as Ah. pessoas querem uma fórmula mágica. Não tá. Ó, eu atendo pessoas que me procuram, tem um negócio para investir e tal, preciso disso, preciso de capital, não sei de quê. Mas se o negócio não sai, digamos assim, a pessoa me procura para um empréstimo. E se o empréstimo não sai de hoje para amanhã, aí quando for na semana que vem a pessoa Já não tem mais não a tem ideia. mais a estiga, Não, que é como se não fosse dar certo. Aí eu faço meu papel de orientação financeira. Eu disse, ó, você está começando um negócio agora, veja quantos começaram e hoje cresceram, mas não foi de um dia para o outro. Você precisa construir sua história, você precisa Isso. buscar informação. Não existe fórmula mágica. Não existe. A gente trabalhando com a área que a gente trabalha de criação, às vezes, é engraçado, porque um dos serviços que está dentro da produção de vídeo e que está dentro de qualquer produção que a gente leva é a questão de roteirização ou de contar a história, do storytelling normal. E às vezes eu sei, é uma história individual da pessoa. Eu pergunto para chegar com um roteiro o mais adiantado possível. Aí a pessoa chega para mim usando exatamente essas palavras. O pessoal da produção pode ter certeza que se estiver mentindo aqui, vocês digam. A pessoa chega e diz, eu tô com uma ideia aqui, um projeto Então que eu ele vai ser queria demitido. tirar do papel. Aí o cara chega, tirar do papel, beleza. Eu já aprendi, né? Agora, como diz aquele pessoal, agora eu tô safo. Depois de muitos anos nessa experiência, quando a pessoa chega pra mim e diz, eu quero tirar um projeto do papel. Aí eu, pronto, me mostra o papel. Porque a pessoa diz que tá com a ideia no papel, mas quando eu chego, sou eu que boto no papel pra ela, pra eu poder executar. Então, tipo, eu passo o orçamento só de executar, mas eu faço duas coisas. Aí agora eu já faço o contrário. Sabe? Se É for porque pra o eu pessoal- pensar e eu executar, eu cobro 2 vezes, gente. Desculpa, é assim. Quantas histórias vocês já ouviram falar do pessoal que entrou em multinível e perdeu dinheiro? Voltando pela questão que eu falei, né? Pessoas que querem fórmula mágica. E dentro disso de venda, o multinível tá envolvido, né? Você coloca aqui R$2.000 para daqui a uma semana ter 10 mil. Opa, eu quero. Quem é que não quer um negócio fácil? Pô? Mas não existe, não tem Isso. fórmula mágica para você crescer rápido de uma para outra. Tem as consequências. A consequência, inclusive, de você fazer o seu trabalho. Ter trabalho duro, durar anos, você vai ter a consequência desse trabalho. De que na frente você vai estar bem estabelecido, vai ter um negócio de sucesso, entendeu? Vai poder usufruir disso aí. Mas querer um negócio Isso que imediato... você falou dessas empresas, pronto. Há muito tempo atrás, eu acho que era Amway, uns produtos de beleza, Sim. para casa, para automóvel e tudo para mais. produtos Ivone. Né? Mas aí o que acontece? Era um produto muito bom, um produto de uma durabilidade imensa e tal. Mas o que acontece? Os que tiveram sucesso foram aqueles que acreditaram e foram adiante, segurando a peteca, usando o produto, mostrando. Mas é como o Lucas estava falando agora há pouco. O cara que comprou agora e já quer o resultado agora, não é café, né? Café instantâneo. Sim. Muita gente que, inclusive já teve gente que passou por aqui pelo podcast, e tem pessoas que também a gente vê no dia a dia, que tem uma história empreendedora que viam essas coisas, viam como oportunidade, né? Tipo, se alguém fez, eu consigo fazer. Só que não fazia exatamente igual e viam uma forma de fazer mais sólido. Ele fazer diferente. Então, por exemplo, essa questão de ter a oportunidade, eu tenho um primo, a gente tem prima que todas as revistas que você imaginar, ela vendia. Então, se chegasse lá e... eu queria alguém que vendesse Avon, ela... Avon? Tenho. Natura? Tenho. Até Boticário tinha no meio do negócio. Hermes, essas coisas assim. Era basicamente... A ideia é que, por exemplo, vou até citar as empresas, eu sei que não gera processo. Era uma enciclopédia. Não, eu não tô falando mal. Mas, por exemplo, tem muita gente que viu na Rinode oportunidades que outras pessoas viam como fórmula mágica. Sim. E teve gente que aproveitou como oportunidade e com a Rinode cresceu. Isso. Para vários outros ramos, inclusive com a própria Rinode. Mas porque trabalhou de verdade. Consequência. Hoje, na sua própria empresa, quantas empresas, quantos clientes você tem consolidados são seus clientes fixos, mas que você conquistou ao longo dos anos? Isso não foi de um dia para a noite. Tem.
a confiabilidade, né? A qualidade do produto. Então, também bati muito para encontrar o produto certo, para atender a necessidade dessa demanda. E quando Porque- você... Termina. Porque é aquela coisa, muita gente trabalha em cima de preço. Esqueça preço. Você tem que fazer o seu, a sua qualidade, o seu interior. Ali traz a sua história. Então a pessoa ali não está comprando o produto, está comprando a tua história, o teu legado. Isso aí fica. Que aí pode vir outra, vamos dizer, outra empresa apresentando um produto, aí vamos dizer, o produto mais barato e tal, mas o que acontece? Toda a história que você tem com aquele cliente, ela não vai se apagar por causa vamos dizer, de uma diferença de valores, mas o valor que tem entre pessoas, entre aquele contato, aquilo nunca vai se acabar. Você pode até desativar a empresa, né? Mudar de ramo, tudo mais, mas sempre vai estar na história da pessoa, vai lembrar. Porque às vezes a pessoa vem procurando ser com uma coisa simples e só você acha aquela solução. Principalmente você que tem acesso a produtos, sabe que às vezes o pessoal vem num produto bem específico que talvez você nem tivesse, mas você consegue chegar com aquele produto para ele. Exato. E aqui em Goianinha é uma cidade que tem muitas oportunidades, né? A gente tá falando sobre... falou sobre pessoas daqui próximo dessa realidade da gente, mas eu não sei vocês, mas eu vejo como uma cidade que tem, assim... A gente não tem nada. Muita gente diz, tem tudo. Pra mim não tem nada. Eu sempre vejo assim porque tem muita oportunidade que ainda tá aberta. E depende das pessoas daqui do negócio acontecer. Às vezes tá ali Justamente. o negócio esperando acontecer porque tem faltando alguém tomar a iniciativa. Pois é, o pessoal vem querer fazer uma coisa que tá repetitivo. Tem gente, por exemplo, farmácias. A gente conhece, dentro dos destaques do Mais, nós temos farmácias que sempre foram, que a gente contactou e eles não veem oportunidade, inclusive, de aparecer ali. Né? Nosso parceiro de farmácia principal hoje é a Farmácia Goianinha, que tá ali com a gente desde o começo. Até um abraço para Eduardo, um abraço para Bernardino, Valeu, Eduardo. que sempre estiveram com a gente. E a Farmácia Goianinha tá ali como um exemplo. Vocês lembram quando surgiu, né? Que surgiu ali no coração da cidade, já existiam outras, mas ela chegou ali. Colocou Tem anos, o nome. né? Tem vários anos. Tem, acho que já até tem o uma, slogan, tem uma coração- década já. coração, né? Acho que já tem uma E eu década. lembro que antes da farmácia Goianinha, outras passaram por ali, outras farmácias. Mas não durou tanto como a mas farmácia eles Goianinha. se fixaram e, por você ver, é um segmento que as pessoas pensam, mas já tem tantas. Mas quando você se coloca num lugar onde você consegue ver que o cliente pode receber um atendimento melhor, você pode dar uma opção melhor. Por exemplo, eles trazem produtos. Minha mãe teve um tempo que ela precisou usar um creme ou era uma pomada, uma coisa específica que só tinha lá. Então ela chegava lá e dizia, eu quero tal tipo. A menina, tá, espera aí que semana que vem tem. Tem, Quando não exatamente. tinha. Trazia, né? E isso acontece em outros segmentos, mas ainda tem faltas. Então só é o pessoal parar para ver uma oportunidade e ir. A gente já evoluiu na questão de... Antes era uma coisa só de agricultura. E a gente já saiu desse ramo e cresceu um pouco mais. Aí começou uma questão só de coisas de bairro. A gente já saiu desse ramo e, por exemplo, na minha rua tem uma menina que vende cosmético que o pessoal de Goianinha toda Vai pra lá. passa lá. E é de bairro, né? E é de bairro. É interbairros agora. Agora é tudo aqui é interbairros agora. Vamos falar sobre um negócio novo. Por exemplo, Jardim Botânico, que está começando agora a desenvolver, mas a gente já tem ali dentro do Jardim Botânico uma lanchonete que atende assim gente da cidade toda e até de outras cidades. Já. Área de lazer, pra eventos. Áreas de lazer, pois Entendeu? é. Então são muitas oportunidades. É só o pessoal. Terreno, lote, Acredito. casa, quem quiser comprar. É uma coisa que... Entendeu? Lucas não deixa Não, passar. a gente tá falando aqui de oportunidade, meu amigo. Exatamente. Estamos aqui em rede nacional Quem mundial. quiser investir em para toda a Goianinha- galáxia. A toda a Quem galáxia. quiser investir em Goianinha, tá. Lucas já tá então, aqui. Bota minha propaganda aqui agora. Não, quem não seguiu o Lucas ainda, tá aqui. O Instagram do Minha Lucas, propaganda ele coloca e tudo minha lá. logo aí, amarelinha. Olha aí. Ele não deixa passar. Por isso que é botar esse co-host. E Jovem, interessante. você que é jovem, a gente tá falando de empreendedorismo. A dica de hoje é comece. Só tem que começar. Tem uma Exatamente. ideia, a gente compra Não açaí. coloca no papel. Haja, né? Vai na ação. Começa. Vários empreendedores, várias empresas surgiram. Hoje estão consolidados, mas tenho histórias que o que tem hoje consolidado não foi nem a primeira tentativa, não era nem um negócio original que ele queria. Foram entendeu? vários. E pô, esse negócio Vários do ideias. medo, Jalma deve saber muito. Pô. Jalma, eu vejo como um negócio que, por exemplo,
O dele principalmente, né? Que é uma coisa que tem que ter muitos produtos. Então imagina você ter que lidar com tanta coisa assim. Capital e tudo. Parar aquele estoque ali e o valor tá ali já e você... Olhando ele lá. Tem muita gente aqui que tem medo disso. Então tem gente, por exemplo, hoje nas novidades, né, das coisas, tem muita gente que tem medo de entrar, por exemplo, para vender na internet. Pegar um produto e vender na internet. E a Shopee, se você entrar na Shopee, tem muito produto daqui de perto que você nem sabe. De perto que eu digo Natal, que a loja é em Natal e vai entregar em qualquer lugar do Brasil. Isso. Então não precisa se prender. Não se prender, essa é a grande questão. E aí, entrando em outro canto, outro ponto, falando de tantos conselhos, né? Tanta coisa que a gente diz de empreendedorismo, Djalma tem uma função importante aqui de agregar esse conhecimento porque ele é presidente da CDL. Né? E como é que a CDL... Qual é a importância da CDL? As pessoas não conhecem, digamos assim, que quem está ouvindo a gente nunca ouviu. Começa por aí. O que é a CDL? O que é a CDL? Que muita gente pensa que é birô de consultas, né? E não é. O pessoal acha que é uma coisa do passado, mas está contemporâneo. Para fazer consulta e SPC Serasa, isso é um dos produtos da CDL. A importância da CDL vir para Goianinha, ela chegou aqui em Goianinha num momento assim crucial. Foi na hora do boom, do Big Bang da cidade. Foi quando Goianinha saiu, né, de um lugarejo, né, para se tornar uma metrópole. Né? Teve um boom aqui em todos os sentidos. Foi na hora que o comércio começou a crescer e tudo. E aí a CDL chegou. Né? Não foi por oportunismo, mas sim por visão, né, de empresários daqui de Goianinha que acreditaram na ideia. Foram na federação em Natal e solicitaram a ingressão da cidade, né, no hall, né, das CDLs. E de lá para cá, a importância da CDL em relação ao comércio está aí. Né? Muitas coisas aconteceram nesse... Acho que já estamos com 14 anos, por aí. 14 anos que ela está aqui em Goianinha. Eu comecei desde o início como associado e tal, e a gente foi levando, mas a importância maior foi quando os empresários aqui de Goianinha enxergaram a CDL, foi no momento da pandemia, porque aqui foi quando a gente pegou, né, a diretoria, foi para cima, né, para trazer a união do comércio, do associado e não associado, porque a gente tem que ver todos iguais, tá entendendo? Que o objetivo principal é unir a comunidade de empresários, né? Exatamente. Não é aquela coisa, porque você não é associado, então você é excluído. Não. O objetivo é trazer benefícios para o grupo de empresários. Isso. Trazer esse benefício da consulta, isso. um poder de melhor venda, né? Quando você começa a consultar os seus clientes. Exatamente. E outra, os workshops que a gente traz, né? Juntamente com o Sebrae, que é um parceiro muito importante nosso, e eventos que temos na capital, também no país e até internacional, porque a gente consegue trazer, que é o NFL, que vários empresários aqui do Rio Grande do Norte, junto com o do Brasil, vai participar em Nova York, trazendo novidades e tudo. Mas, como eu te falei, na época da pandemia, foi quando os empresários enxergaram a importância da CDL. O que era a CDL? Como eu te falei. Que foi assim, a lembrança mais contemporânea que o pessoal tem da CDL durante a pandemia, né? Tudo que foi porque antigamente era aquela coisa, não, vai fazer a consulta. Como eu te falo, isso é um produto da CDL. Mas a importância maior do relacionamento com gestores, né, do município, com prefeitos, né, com governadores, enfim, e trazendo essa união de associados e despertar dos não associados que estão sendo beneficiados por uma coisa que nem participa, né? E assim, de certa forma, falando sério, assim, sem brincadeira, se constranger por que não ser associado, né? Porque, eu estou no mesmo mar. Aí tô pegando a onda do cara, que não sobe na prancha também e vai surfar, né? Você ficar só pegando a marola, não. Usufrui da coisa ganha uma no voz, real. Né? Porque aqui dentro da CDL, para quem não... Todo mundo que está aqui na mesa, inclusive, está fazendo parte da atual gestão. Né? Que até um ponto que
tem que ser tocado também, que a gente tá no exatamente, último diretoria. ano de diretoria. De diretoria, que a gente tá que vai envolvido. ter uma eleição aí, né? Para a nova diretoria. Todo mundo que sempre esteve dentro, que participou dos eventos, que conversa, tem voz para dizer. Quando a gente pensa, às vezes, num feriado, numa ação de feriado, pelo menos quando estava mais ativo em reuniões, né? Sempre chegava alguém e dizia, ó, eu não concordo por isso, isso e isso. Ou quando tinha alguma mudança que a gente pensava em fazer, o pessoal dizia, eu não concordo por causa de tal coisa. E durante a pandemia, quando o comércio ia fechar, que já estava fechado, na verdade, foi enquanto todo mundo estava esperando alguém, alguma força divina chegar e dizer o que ia rolar, foi a CDL que chegou com as ideias. Que chegou e disse, ó, Na é verdade, só que fazer deu a isso. cara, né? Deu a cara, né? Porque para muita gente que não sabe ainda, o nosso trabalho, né, como diretores e presidente da CDL, é um trabalho voluntário. Justamente. A gente não recebe nessa... A gente não recebe nada mas é pelo amor ao comércio, né? Pelo amor ao crescimento, à fomentação da coisa. E desvincular as pessoas dessa coisa de ficar bitolado a município, né? A um órgão público para trabalhar. Não. Empresa. Isso aí que gera. Que inclusive é isso, né? A maioria... Lucas também deve ter mais acesso a esses números, inclusive, do que a gente. Sim. Por questão de banco. Grande maioria de quem está pagando tudo, de quem está movimentando tudo, são as empresas, gente. E micro e pequenas empresas, principalmente, né? Principalmente. E outra, tudo bem, indústria. Mas se não tiver o varejo, essa indústria vai fabricar vai, como é que se diz? Ela vai desovar, né? Passar isso para onde? Tem que ser no varejo. O varejo que é o que sustenta o nosso país. É a ponta de verdade. É a ponta de verdade. Aí onde gera um emprego de verdade, tá entendendo? Onde motiva as pessoas, onde motiva também a pessoa a empreender, né? Empreender abrindo, ou se não, sendo vendo a gestão de uma empresa, dela crescer dentro da empresa, né? Porque de vez em quando você não precisa ser um empresário, né? Mas você dentro de uma empresa, você pode ser um empresário. Né? Você pode empreender dentro da empresa. Justamente, quando a gente fez o Empretec, a turma que eu fiz foi 17, eu acho. Em 2017, muitas empresas investiram em botar os colaboradores lá. Os colaboradores estratégicos dessas empresas estavam lá porque eles já empreendiam dentro da organização. Um interesse. Né? Era diferenciado. E é justamente isso, né? Se a empresa dá essa possibilidade também, é porque em Goiânia eu trabalhei aqui só de empresa grande que eu trabalhei aqui foi a indústria, no caso. Foi na usina. Assim, eu sei que pode ser que tenha alguém da usina ouvindo. Então, não tenho nenhum ressentimento de vocês. Mas no dia que eu tava na usina, que eu perguntei, beleza, pessoal. E aqui, depois de aprendiz, qual é o cargo que eu posso assumir? Aí disseram pra mim, nenhum, porque não tem vaga. Aí eu, e se eu pegar de algum dos caras que estão aqui na minha frente? Os caras, não pode. Tá ficando doido, aí é nisso que gera... Não existe em alguns cargos aqui a competitividade, porque o pessoal tem medo de estar tirando a oportunidade de outra pessoa. Mas a cidade é cheia de oportunidade. Pois é. E às vezes a empresa não oferece a possibilidade. Meu caso da usina foi esse. Não tinha possibilidade de abrirem outra vaga, nem de eu subir mais. Justamente por isso eu saí. Não me arrependo, não. Mas a competitividade faz com que surjam novas ideias, façam crescimento. Façam que o negócio evolua, porque você chega com ideia para incrementar, o outro chega, incrementa. E assim, no todo, no geral, o negócio vai crescer. Né? E complementando o que o Lucas está falando em concorrência. relação a isso de você, o compartilhar. Tem muita gente que gosta de ser esponja ou ilha. Guarda para si e não reparte. Aí, ao invés de crescer, atrofia. Porque não tem como. Você compartilhando, você cresce. o mercado é isso, né? Isso. O mercado é isso. Às vezes o pessoal vê se tem tanta coisa que prospera justamente porque abre um outro. Aí não, o concorrente não pode olhar como concorrente, porque o que acontece? Vamos colocar no ambiente Goianinha. Né? Aí hoje, que você falou, o pessoal de vez em quando fica só bitolado pronto, vestuário, pronto, todo mundo vestuário, farmácia, todo mundo farmácia. Não, coloca outras coisas, porque o que acontece? Fomenta a cidade. Né? Eu sempre falo, Goianinha, o Brasil passa aqui. A BR-101 está aí. Se uma pessoa pegar uma cadeira, ficar ali sentado na margem da BR, olhando só os carros passando, ele vai ter conteúdo até para conversar. Porque ele vendo ali, de vez em quando, passa um carro de uma montadora aqui, um carro de teste.
Você fica sabendo primeiro os sites, tá entendendo? Sim. Mas fique lá sentado. E você tá vendo um caminhão passando, tá passando com alguma coisa, você tá... Ó, vai vir alguma novidade aí. Já sabe. O caminhão da Havan que passava antes de abrir a Havan. Nunca passou um caminhão da Havan aqui, Então, do nada começou a passar. Já pega o insight ali, então. Mas aí a pessoa fica atrofiada. Então, aí, aquela coisa, você tem que diversificar. Quer botar só loja de roupa. Pelo menos botar uma loja de roupa diferente, loja de rodeio, de vaquejada. Cadê que tem? Não tem. Não tem, Lucas. Não tem. E tem mercado pra isso. Por que tu quer comprar roupa de vaquejada agora? Quero comprar não, né? A ideia é pra vender. Não, mas veja o tanto de vaquejada que tem, o tanto de corno que tem por aí. Justamente. Facilitar no mercado é isso. Porque às vezes, por exemplo, imagine que você tem um produto bem específico que o cara só vem entregar se ele conseguir bater a meta dele para entregar 10 e você só quer 2. Se tiver mais mercado, mais gente comprando. O interessante que você estava falando no Jardim Botânico, que cresceu muito aqui, que é um bairro novo e tudo, de investir aqui em Goianinha. Por quê? Eu também chamo Goianinha de hub, né? Porque aqui está perto de tudo. Muito perto de João Pessoa, perto de Campina Grande, perto de Natal, né? Sim. Enfim, daqui dá para escoar para todo local. Né? Muitas coisas aqui acontecem. Temos aqui o nosso quintal, que é a Pipa, né? Sim. Nosso quintal privilegiado. A praia da... O pessoal não tem a praia das cidades, não. A praia do Goiânia é Pipa. É Pipa. Mas aí é um roteiro internacional. E para ir para Pipa, é obrigado passar aqui em Goiânia. Quando eu vou falar pro pessoal para explicar onde é Goiânia, eu tenho que dizer. Aquela cidade que você faz a curva para... para ir para Pipa. E eu falo sempre, então, o pessoal que está nos assistindo, né, ouvindo também, invista aqui, porque, como eu te falo, o mundo passa aqui, o Brasil passa aqui, o mundo passa aqui. Então, o que você investir aqui dá certo. Para quem está ouvindo, principalmente para quem é daqui. É daqui, mas... Investe aqui, começa aqui. Exatamente, porque é engraçado que muita gente, pronto, como eu, né, como meu pai, investiu, a gente é de fora, não somos daqui. Né? Então, a gente veio de fora, investiu aqui, enfim. E muitas também, outros comércios, né, que para não falar de nomes e enfim, não falar em um e não falar de outro, né? Sim. Mas grandes comércios daqui são de fora. Pessoas que vieram de fora e estão aí. Mas o que é? Ele tem a fórmula do sucesso? Não. Porque eles vieram com o intuito de quê? De trabalhar, de dar oportunidade, né? De emprego e tudo mais. E é aquela coisa que você falou, que a usina não teve o start, né? Abra o olho, usina. Não, a usina já tá ligada como Eles estão acompanhando a evolução já. Porque aquela coisa de você ser esponja, né? E ser uma ilha, atrofia. Porque para a empresa crescer, primeiro tem que crescer o quê? O seu quadro. Porque se a pessoa quer ir só, né? Tem uma frase de... Quando você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Quando você quer ir mais longe, você vai acompanhado. Vai acompanhado, vai junto, né? Vai com a turma. Porque aí você acontece, tá entendendo? Então, você chegou lá com todo o gás e tudo mais, aí a pessoa... Não, daqui você trava. Por que travar? Qual é a lógica disso? Não tem lógica no negócio desse. Eu tenho uma brincadeira. Assim, não sei... que voltas o mundo pode estar, né? Mas eu tenho uma brincadeira com os meninos dizendo, não, beleza, quando eu comprar a minha parte da usina, eu falava desse jeito, com os meninos brincando, que era Marcelo e Manuel. A gente era do mesmo setor. Não, quando eu comprar a minha parte da usina, eu compro minha parte só para criar meu cargo aqui, para realizar a vontade. E assim, quem sabe, né? A gente tem várias áreas de atuação dentro da cidade, e aí assim eu queria perguntar de vocês, né? É uma brincadeira aqui, é um jogo que não tenha medo de falar o que você acha. Diga aí, Lucas e Jalmar, 3 setores que você vê dentro da cidade, que são setores que existem oportunidades, que vocês acham assim, se eu fosse abrir um empreendimento hoje, eu acho que essas 3 áreas aqui seriam as primeiras que eu ia tentar. Eu começo? Vai. Quem tiver ideia primeiro pode falar. Pronto, aqui. Então... Eu acho interessante aqui em Goiânia que à noite não existe, né? Então, uns barzinhos com música ao vivo, né? Diversão como boliche. Um entretenimento. É um negócio não só essa parte, né? Entretenimento no geral. No geral, tanto para família como também para os jovens da cidade, tá entendendo? E outra, como eu te falo, como aqui o mundo passa aqui, parar à noite aqui também para curtir.
Não Sim. só curtir a noite da pipa, né? Mas curtir a noite de Goianinha. A gente tem algumas pessoas que conseguem atrair. Até uma dica para todas as pessoas que estão aqui. A gente tem um quadro que vai entrar aqui dentro, provavelmente vai entrar dentro do Mais Goianinha, que é um quadro que a gente vai fazer em parceria com o Bruno. Bruno do Boteco do Bruno, que participou Bruno. com a gente. Olha o Bruno, um abraço aí, ó. Bruno, ele tem uma ideia caldo de mostrar... O caldo dele lá é massa, né? todos os caldos, né? Mocotó. Pronto. Bruno tem uma Eu ideia não de gosto, não. explorar a Aí noite de só Goianinha, fiquei forte. porque Bruno usou uma estratégia simples, através do Google, e todo mundo que vem de fora conhece o boteco. Já chega sabendo onde está o boteco. E, tipo, é um bar novo. Não é um bar desses que o pessoal diz, tem que ter anos testando. Chegou agora e já tem tá aí. isso. Então, essa mesma estratégia dá para ser passada e ao longo do tempo a gente vai começar a gravar em outros lugares para mostrar a noite de Goianinha, como você está falando. Tem negócios novos que dá para iniciar, né? Então, imagina aí Isso. um desses. Então, Segundo segmento, você acha que dá para... Lucas, né? Pode dizer, a gente pode alternar, né? Cada um dizer Sim, um. sim. Essa parte do entretenimento é interessante, que, assim, poucas opções, né? Até nessa ideia de barzinho é interessante para quem gosta, né? Sim. E a parte de entretenimento para quem não bebe, por exemplo. Você não vê Mas- O barzinho que eu falo, mas é o que acontece. Lanchonete o mesmo, né? espaço, Com pratos O que diferenciados. a gente tem de alimentação hoje é mais do mesmo, né? Aqui. Pizza, hambúrguer. Pizza, esfirra, né? Não tem. Não tem. Não precisa ser um Habib's. Faça sua esfirra, invente a sua marca Sim. e comece aqui. Esfirra, kebab, ó. A gente já tá dando ideia de comidas árabes aí. Exatamente. Tava pensando na empanada argentina que abriu lá. Ah, Sei se você conhece com esse Mica bar. do Macoco? Exatamente. Ela do foi minha Macoco. parceira no Empretec. A gente Foi? criou uma empresa junto. Pois é, ela abriu hoje só de empanada. Que massa. A dica de abrir em Goianinha. Olha aí. Ó, já dá pra Negócio expandir. bacana. Isso. E a parte também de, por exemplo, de você ter nem só, não um negócio, mas um ambiente onde a galera possa socializar. Por exemplo, se você for uma hora dessa na praça de Tibau do Sul, em Areia mesmo, a galera tá na praça, tá lá conversando e tal. Coisa que não existe aqui mais. Não tem Coisas mais. que dá pra promover, o pessoal às vezes tem medo, por exemplo, fala, mas não tem segurança. Gente, Não, mas Goianinha é seguro. Goianinha tem É seguro. muitos espaços que são seguros, por exemplo. Dentro de casa. Se fosse assim. Não, rapaz. Não. Ó, se, brincadeira. se- brincadeira, se não rapaz. fosse assim, não tinha tanto evento que acontece que às vezes o pessoal tem a segurança de ficar até 2, 3 horas da manhã. Exato. Em bairros que você olha e diz, não é centro. Tá Isso. distante e o pessoal vai. E um negócio que eu vejo muito, eu trabalho com, às vezes, cobertura de eventos e é muito em Natal. Em Natal a gente tem espaços específicos para casamento, espaços específicos para aniversário de criança, espaços específicos para você fazer uma festa de 70 anos de uma pessoa. E a gente não tem um espaço multiuso desse porte aqui em Goianinha. Eu não sou megalomaníaco, mas tipo, acho que a gente já podia ter um espaço assim grande com um parque, uma coisa que desse para fazer Sim, várias festas, várias coisas. Um parque mesmo, temático, né? Enfim, mas ele sendo fixo. Uhum, E outra coisa que eu desse estava jeito. falando, além da diversão e tudo mais, o próprio comércio ele estendeu mais, né? Tem 2 empresários aqui de Goiânia que tem essa vibe, né? Que é Cristiane da Labelle e a Cean da Leda Sim, Empório, sim. né? Que ele até reveza os seus funcionários para isso. Dá Dá uma qualidade passada, de trabalho para eles também, né? Isso. Porque não precisa aquele horário de corrida, ele troca, ele reveza, enfim, faz a coisa acontecer. Até contrata temporário para cobrir aquele horário, pronto, ele vai ficar até 8 horas da noite. Então, aquelas pessoas que trabalham naquele horário são contratados, tá entendendo? Dá oportunidade para as pessoas e dá oportunidade para a pessoa que está no comércio ou se não no trabalho fora, porque de vez em quando, você sabe que, de vez em quando não, aqui em Goiânia tem muita gente que é cidade dormitório, né? Muita gente dorme aqui e trabalha em Pipa, trabalha em Natal mesmo, enfim. Aí no final de semana quer comprar alguma coisa aqui, aí não compra porque não tá tudo consegue porque fechado. tá fechado. Aí vai comprar onde? Fora. Né? Isso. Vai comprar em São José, vai comprar em Parnamirim ou em Natal, podendo comprar aqui. Podem comprar porque aqui. tem muitas lojas boas, com qualidade de produtos, mas o pessoal, os empresários não se acordam para isso. Muitas lojas e muitas variedades. Aí já vem uma dica que acho que eu fecho minhas dicas nessa parte, né? Das coisas que eu acho que poderia ter.
Aí já é uma junção, eu sempre tento casar vários poderes para fazer uma coisa acontecer. Já é uma junção que eu acho que também depende de poder público, mas que eu vi muito bem funcionando em João Pessoa. Que é você ter mercadões, ter um espaço amplo, com várias pessoas ter a oportunidade de mostrar o produto delas. Isso. Então aqui em Goiânia a gente poderia ter um espaço assim. Falando um pouquinho de comércio de bairro, né? Em muitos lugares eu tenho certeza que vocês já andaram e passa lá e tem uma plaquinha pintada à mão, toda artesanal, escrito vende-se dindim. Isso é uma coisa que fez parte da minha infância. Então, dindim em todo bairro tem uma pessoa que vende E o dindim. dindim caseiro é o melhor que tem. É o melhor que tem. Todo canto tem. O Lucas dá um sorrisinho dele. Eu sei que ele tem uma piada pra contar sobre alguma coisa. Mas tu ia falar o que do dindim, Lucas? Não, ia falar nada não. Fala, Relaxa aí, relaxa aí. O gostinho caseiro, tá? Não, mas assim. O melhor é o caseiro. Não, mas Eu tem, concordo. mas tem muito produto, né? Então, falando de dindim, aí outras coisas que são regionais, cocada, tapioca. Então, essas pessoas, às vezes, elas fazem em casa para aquele público, mas se tivesse a oportunidade de ela estar em outro lugar e ter um espaço ali para ela mostrar isso para mais gente, Um espaço de um espaço cultural e artesanal. cultural isso. artesanal e gourmet. Lá em Pipa tem isso. Eu só não entendo se lá é uma vez na semana, uma vez no mês, mas é sempre numa sexta-feira. O pessoal monta lá as tendas. Ó. O pessoal que tem seu produto artesanal Vai lá expor. vai lá, bota, tem uma musiquinha ao vivo. Que é bom, entendeu? Um ótimo. negócio bacana de E verdade. eu estou vendo aqui já uma oportunidade pra gente. A gente tá falando aqui, as Exatamente. pessoas acham que a CDL tem poder. Não é que a gente não tem poder de implantar. mas Mas a gente ele tem as ideias. Então ideias. essa é uma ideia que como CDL a gente pode fomentar Uma com todo feira mundo. artesanal. Criar um espaço desse, assim... Chamando no cartório para tentar essa ideia. não é sazonal, é uma coisa que a gente coloca ali e diga, vai ficar fixo Vai aqui pelo dar o resto da tempo, vida é. e deixa acontecendo e vê como Isso. vai rolar. E vai acontecer nesse Natal agora alguns eventos da CDL em relação a isso, né? Olha só que Música ao interessante. vivo, e investir no artista local, né? Que tem música, né? MPB, música regionais. Todos os estilos. Todos os estilos tem, né? E isso é muito importante, porque quando você está falando do barzinho, investir no artista local. É. Ele ir lá, expor seu trabalho. Tem aquele menino do forró que até gravou um Tem Gilberto, tem isso. vários artistas e Toca com sanfona uma projeção bem muito e tal. maior. E Aquela assim, menina Carol, né? também. Carol eu convidei ela para vir no podcast, estou esperando ela responder até hoje. Vamos, Carol. Vamos lá, Carol. Tudo isso que a gente tá falando, o Minha pessoal sobrinha. o pessoal pensa às vezes que a gente tá focando nisso e esquece dos outros, mas não é isso. Imagina o seguinte, a palavra que eu gosto de falar é ecossistema. É um ecossistema. Se a gente tá falando de um evento, a pessoa vai se arrumar para sair, ela vai precisar no mínimo ali de ter... eu vou falar de mulher porque mulher sempre agrega mais coisas na saída, né? Aham. Então ela vai precisar de uma sandália, uma roupa, um perfume, uma maquiagem, uma bolsa, um transporte. Então imagine o A tanto maquiagem, de coisa. o cabelo. Pois é, o tanto de coisa que vai estar envolvida, de outros negócios que vão estar ali introduzidos naquele dia a dia. Então, pensa nisso. Para cada ambiente novo que é criado, que dá a oportunidade de uma pessoa sair de casa, várias outras oportunidades de negócio vão acontecer ali. E ao longo do tempo, vai se criando um hábito novo de consumo diferente do que a gente tem hoje. E isso é o bom da diversidade de ideias de pessoas, né? Porque a gente tá aqui conversando, eu tenho uma percepção, você tem outra, Jalmar tem outra, que a gente junta e tá pronto. A gente tem uma ideia aí. Blackberry. E a gente falou de CDL. boa. A gente falou de CDL e a CDL é isso, né? Exatamente. Fica até um convite aqui que Jalmar tá tendo essa troca de diretoria, né? Você Isso, agora. está presidente desde 2018, né? 18. Estou no segundo mandato, né? Tá terminando agora. E foi um tempo muito bom de aprendizado, né? De ver em loco essa coisa, de trazer as pessoas como te falar, né? Como te falei, em relação a conhecer o que é a CDL, né? Não só um birô de consulta, mas essa coisa de ser o elo, né? Entre os comércios, a ponte entre os comércios, a gestão pública, enfim, trazer essa coisa da união, de despertar isso, de trazer as ideias, né? De trazer essa coisa de também executar. Não é só colocar no papel, não. E nas nossas reuniões, nunca colocar no papel, já executava. Saía já dizendo com quem é que ia falar e às vezes já levava a pessoa para lá e fazia na hora. Aquela coisa e tal. Então é dessa forma. E
como Goianinha, ela é centro, né? Ela é aqui a CDL Goianinha, ela é muito importante para essa região aqui do Agreste Litoral, né? No Agreste Litoral, porque daqui que a gente dá para fazer tudo, né? Sim. Em relação a Cangoretama, Baía Formosa, Espírito Santo, Várzea, Areis, Tibau, Pipa, tudo de tudo. Barra do Cunhaú. Então, trazer esse pessoal para entender a importância disso, né? E fazer a coisa acontecer. Vamos desenvolver a região. Depois, inclusive, tem outros assuntos que vão entrar. Eu vou entrar em contato com o pessoal do Sebrae para trazer podcast, para eles contarem também tudo que tem, que a gente sabe, assim, por estar nos eventos, né? A gente sabe tudo que tem para acontecer, basicamente, no futuro, que eles falaram. Então, vamos compartilhar isso com mais gente também. Eu vou chamar Leonel. Já falei com ele agora no Conecta, dizendo que ia convidar ele aqui. Ele vai falar um pouco sobre uma oportunidade até de as pessoas conhecerem o papel do Sebrae, o que também, ela pode proporcionar, né? Muita gente só pensa o que é Sebrae. É coisa de artesanato. Cada um tem uma lembrancinha de é engraçado que tem muita gente que tem essa visão, sabe? Inclusive, eu acho que muita gente liga desse do artesanato, porque a última vez que teve um fomento, algum cheque, alguma coisa que era que o pessoal procurava, foi nessas áreas. Tipo, eu trabalho economia criativa também, tem muito edital, muita coisa, e o pessoal não conhece. Empresas grandes que querem sair mudando de um porte assim para uma média empresa. Tem muitas coisas que eles não conhecem. E é um suporte, né? Isso. E aí, falando um pouco de história, né, Jalmar? Se você pudesse dar um conselho. Essa pergunta acho que eu fiz... Pra tu não fiz não, que tu é mais novo. Mas fez. Pronto. Se você pudesse dar um conselho pra você... Eu lembro até o minuto da entrevista que teve essa pergunta. Cara, esse é um conselho que a gente pode dizer que você tá dando pra você, mas você pode imaginar que todas as pessoas que estão ouvindo aqui também podem estar usufruindo desse conselho. Se você pudesse dar um conselho para o Jalmar, que estava lá no início, correndo atrás das coisas para empreender, para evoluir, que conselhos você passaria para ele? Não ter medo de arriscar. Isso aí é primordial. Porque senão... Eu me lembro muito bem, assim, quando era garoto, lá na Cidade da Criança, lá em São Bernardo, eu tinha medo de descer no escorregador, né? Aí tinha uma galera lá, aí começou, guri tinha, acho que eu me lembro, 5 anos de idade, lá vem uns 5, né? 5 anos de idade, tava lá e travei. Vem um escorredor grande pra burro lá, eu com medo de enfrentar. Aí papai, vai, aquela pressão, aquele negócio todo, eu travado. Aí me soltei e fui. Aí vi. Sentiu a adrenalina e... Aí dali eu vi que o céu não é o limite, né? Esse é um conselho que muita gente pode estar usando aí. E viu que não era aquilo tudo que você achava que era, né? Tipo, que o medo não impedia de... Então, aí você tem ideia, deu um start em mim com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, arriscar. Porque a gente só tem uma vida. E se a gente não arriscar, a gente não fez nada. Muito bem, ó. Fica aí os conselhos de Jalmar Júnior. Lucas, a gente tá chegando aqui já nos minutos finais, considerações finais. Pessoal da produção, né? Agradecer aqui a nosso cinegrafista, não, porque, Anthony, depois eu vou ter que lhe mudar esse mérito, porque o cinegrafista pode se sentir ofendido assim pelo estudo que ele tem para poder ser cinegrafista. Mas Anthony tá seguindo no caminho aqui e hoje ele tá no Juno Apoio como diretor de fotografia, né, organizando aqui nossas câmeras. Estamos aqui também com o Antônio Augusto, nosso operador de som e direção, porque tipo, quando dá errado é ele que diz, para aí, pô. É ele que manda a gente começar e parar, então ele tá na direção. Agradecer a todo mundo que fez parte desse. E olha que eu sou fã dele dos seus stories, né? Lembra das aventuras do Instagram? Ele tem história também pra contar. Tem, todo mundo aqui tem. Vou trazer. Vai ter uma conversa dessa que eu vou dispensar Lucas e o co-host vai ser Augusto. Vai ser algum deles. Vai ser algum deles que vai ser entrevistado. E também agradecer a todo mundo que acredita, que tá com a gente como parceiro, né, os nossos destaques. Então a gente dá a mesma oportunidade. Todos os restaurantes que estão lá, por exemplo, eles têm a opção de contato. O pessoal sabe onde ele fica localizado, sabe os pratos que tem e pode entrar em contato no delivery, por exemplo. Então a gente já está dando essa entrada aí. Então, Lucas, obrigado aí por ter topado, né? A ideia não foi uma ideia muito louca não, né? Ter colocado você como co-host.
Quer dizer, foi assim, ousado da sua parte, né? Ó, Não, vai Confiar essa responsabilidade a mim. Você cara, é a capaz. gente leva numa boa. A gente conversou com o Jalmar aqui, não teve nenhum problema. É. Assim, Jalmar, se você quiser deixar uma reclamação, a gente não precisa desligar a câmera, não. Você pode falar agora. falar agora, né? Aí a gente só corta, não bota na frente. Aí não vale, né? E Jalmar, obrigado por ter topado, né? A gente tem uma satisfação muito grande porque esse assunto às vezes não flui com qualquer pessoa. É. E assumir as responsabilidades que você assumiu, até mesmo de forma voluntária em algumas. Assumir as responsabilidades e os riscos que você assumiu enquanto empreendia são coisas que agregam quando você tem real interesse de compartilhar. Uhum. E a gente fica feliz que sabe que você gosta, né, também. Mas eu que agradeço, né? E você falando naquela época, quando você chegou lá, vendendo o teu produto, que era AE Criativo. Era AE Criativo. AE Criativo. Aí ele falava nisso porque tinha Five e AE, tinha alguma coisinha aí que chamava atenção. E onde é que tá hoje, né, cara? Então, é isso, arriscar, Tem que acreditar. Então, você, né, que está assistindo a gente aqui de Goianinha, do Brasil, do mundo, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo. Porque Thomas Edison, quando fez a lâmpada, né, tem aquela coisa daquele clichê, né? Quantas até ele chegar naqui funcionou. Diz que ele errou mais de 1000 vezes até chegar na... E talvez ele não Mais de quisesse- 10.000, na verdade, até chegar na E oficial. talvez ele não quisesse nem chegar na lâmpada. Exatamente, foi um relâmpago. E ali apareceu aquilo Tchau. e acabou. Né? Pois é, a gente não tem... Não Então, pode ter medo. a pessoa é um diamante, né, bruto, e cada lasca que a gente vai levando na vida, né, vai criando, reforçando o nosso ser, né? E a gente tem que também ter essa ideia que tudo isso que passamos e que vivemos é tudo através do consentimento de Deus, né? Jesus Cristo que capacita a gente para tudo isso. Quem não tem conhecimento, mas mesmo assim Deus está cuidando de você porque Ele ama você, né? Então essa importância da pessoa, até uns incrédulos e tudo mais, e não acreditar, mas o que acontece? Deus está com você, independente de qualquer coisa, independente de igreja, de tudo, mas a importância do cuidado de Deus em todos os sentidos. Essa é uma luz que o Lucas trouxe da outra vez também, exatamente. que É a gente importante, sempre em todo lugar, né? Em primeiro lugar, tem que estar sempre Exatamente. Deus à frente. E aproveitando a fala voltada para essa ideia do empreendedor, né, de comércio, de faça isso, vou citar uma frase, uma passagem de um científico sociólogo, né, cientista aí da sociologia da sociedade, que diz o seguinte: o ser humano, ele quer começar algo, a pessoa quer começar algo com condições perfeitas. Você planeja e você, não, vou começar meu empreendimento, mas eu preciso disso, preciso ter isso, tal. E aí ele diz que as melhores ideias, as melhores coisas aconteceram sem o planejamento. A pessoa usou a condição que tinha, o momento que tinha e começou. Ele não esperou o momento perfeito, até porque não vai existir momento perfeito. Então a ideia é: comece com as condições que você tem, com as forças que você tem, com o que você pode. Porque as condições perfeitas nunca vão existir. Então a questão é: comece. Isso. Dentro de tudo que a gente falou. Tem um grande filósofo que é meu pai, que é Jalmar Alves. Eu não sei se essa frase é dele, mas palavras são palavras, nada mais do que palavras, né? Então, sai das palavras e vai para a ação. É isso que vai acontecer. Falar não adianta nada. Comece. Eu gosto dessa paixão do pessoal do Goianinha. Olha, eu já rodei em evento de empreendedorismo fora do estado e em outros lugares, e até fora da região também, já no Sudeste. E o pessoal gosta de falar e exemplificar outras coisas, mas eles às vezes não fazem e dizem: eu fiz. E em Goiânia é legal. Todo mundo que vem aqui nesse podcast, inclusive, tem esse orgulho de dizer: eu fiz e eu acho que qualquer um pode fazer. Ou senão, só é ter isso. E a principal coisa que eles dizem é isso: iniciativa, coragem. E a mesma coisa a gente deixa como indicação para quem está ouvindo esse podcast sobre empreendedorismo, em qualquer lugar que tiver. Isso aí. Tem essa iniciativa, deixe de esperar o momento perfeito, só comece e tudo mais vai ser acrescentado aí. Ao longo do caminho é aquela coisa, né? Você vai buscar primeiro a Deus e o resto vai ser acrescentado. Exatamente. E essa é uma mensagem que a gente sempre vai estar deixando agora no podcast, porque a gente sabe que complementa na vida de muita gente. Então, pessoal, obrigado aí
por ter ouvido até aqui. Acompanhe os próximos episódios. Tamo junto. E até o próximo. Vai lá no Instagram da Five Automotive. Fechando dá um aí like com o lá Instagram da Five. E vai seguindo, É isso aí, valeu. Olha aqui na descrição que vai ter todo mundo. Quem tá no YouTube, quem tá no Spotify vai conseguir também chegar. E nunca esqueça, sempre tome café. O café. Café que move tudo. Valeu, gente. Até mais. Tamo junto. Até o próximo Engenho Podcast.